E eu falei, Senhor, o que tu queres falar com a tua igreja, né? Aí eu fiquei folheando a palavra de Deus e veio em Evangelho de João, que fala sobre como adorar ao Senhor, de que forma, como tem que estar o meu coração para adorar a Deus. Como eu tenho que estar. Eu vou ler alguns versículos do capítulo e os irmãos acompanhem. Eu vou ler do versículo 11, capítulo 11 de João, versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Versículo agora 14 de João, do Evangelho de João. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 20, 21 até o 25. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Né? Aí foi a pergunta que Jesus fez para Marta. Você crê nisso? Na minha tradução está assim. Versículo 27 diz: e ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E versículo 28 diz: e depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. E chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Pai querido, nós louvamos o teu nome por essa palavra que veio em concordância com a palavra que teu filho leu no começo deste culto. Que o Senhor venha falar conosco acerca daquilo que o Senhor falou durante o dia ao meu coração. Em nome de Jesus. E que o teu Espírito, Senhor, possa ter abertura, possa encontrar lugar para falar conosco, para nos exortar, para nos consolar. Ó Deus, que o teu Espírito tenha total liberdade de trabalhar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? O texto que nós acabamos de ler, e a gente conhece o texto, e o próprio texto diz lá no início, vamos ver no capítulo 1, que havia um homem chamado Lázaro e que Jesus tinha uma afeição muito grande, Jesus tinha um carinho muito especial com essa família, com Lázaro, com Marta e com Maria. Havia no coração de Jesus, é interessante que João faz questão de dizer isso, que Jesus amava essa família. Jesus lidava com tantas pessoas, Jesus estava sempre perto de tantas pessoas, mas interessante que João, o evangelista João, faz questão de dizer
no versículo 1, havia um homem chamado Lázaro, era ele de Betânia, no povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. E ao ouvir isso, Jesus falou, essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Essa parte histórica, né, de como Jesus soube, isso nós já sabemos, já ouvimos pregar. Jesus soube que Lázaro, amando Lázaro como ele amava, ele soube da situação, mas ele ficou mais 2 dias. Talvez a nossa concepção de amizade seja aquela, né, de alguém ligar para a gente, de alguém entrar em contato e rapidamente a gente sair correndo, né, tem que atender, eu tenho que ir lá orar. Já aconteceu isso comigo, de eu estar em casa, uma mãe me ligar e disse, pastora, a senhora pode vir aqui? E era um lugar longe. E eu saí de casa e fui até o local onde eles estavam, e lá orei pela filha dela, ministramos sobre a filha dela, e, para a glória de Deus, a menina ficou curada e liberta também, porque havia um espírito maligno sobre aquela criança, não era só doença. Mas nós somos assim, né, imediatista. Mas Jesus, sabendo que a glória dele ia ser revelada, Jesus, sabendo que ele iria revelar a sua glória, Jesus não teve pressa nenhuma. A verdade, irmão, Jesus não tem pressa de nada. O nosso grande problema, a nossa grande questão é esse ativismo, é essa pressa. Porque o nosso mestre, Jesus, ele não tem pressa. Ele não tem pressa de abençoar, ele não tem pressa de socorrer, ele faz tudo na hora certa. A gente diz, Senhor, apressa-te, Senhor, socorre-me, mas Deus faz tudo na hora certa. Deus não faz nada, querido, porque eu tenho pressa. Deus não faz nada porque eu estou com pressa. Senão nós teríamos que invalidar o Salmo 46, que diz, esperei com paciência no Senhor. Porque é essa paciência, é essa calmaria que nos faz sentir mais a presença de Deus. É quando estamos calmos, é quando acalmamos a nossa alma, como aquele louvor que a gente canta, né? Aquieta minha alma. Quando nós estamos calmos, quando nós estamos serenos, quando nós estamos, durante a semana de oração, houve situações que aconteceram na sala de oração, houve situações que aconteceram com irmãos, né, de batalha, de luta, e a única palavra que eu tinha para dizer para esses irmãos é, calma, Deus vai agir na hora certa. Calma, Deus vai agir, Deus vai agir. Foca somente nessa semana, foca somente na sala de oração. E Deus fez aquilo que parecia impossível, Deus realizou. Eu louvo a Deus pela vida do evangelista Valdeir, que está lá na porta, e passou por um momento difícil na sala de oração, mas não faltou, estava aqui, e Deus deu uma grande vitória a ele. Em nome de Jesus, eu digo grande vitória, irmãos, porque Deus não dá vitória pela metade, não. Deus deu uma grande vitória. Então são situações que, mas por que Deus não agiu na segunda, na terça, na quarta, na quinta eu estava tão afoito, Deus não vai agir. E de repente Jesus está ali, e lá onde ele estava, no lugar onde ele estava, e alguém chega e diz assim, vamos até Betânia, vamos até lá. E Jesus toma essa decisão de ir até lá. Jesus decide ir ter com Lázaro e com aquela situação. E diz a palavra que Jesus sai e houve muita confusão ali. Essa saída de Jesus para ressuscitar Lázaro, houve muitos problemas. Houve situações muito complicadas, porque até mesmo os seus discípulos, né, Tomé foi um que disse, mas Senhor, nós saímos de lá agora e nós quase morremos, o Senhor quase apanhou lá, e nós vamos voltar para lá novamente? Nós vamos morrer junto contigo? Olha só, queridos.
Olha que batalha, que momento difícil, que momento tremendo que Jesus estava vivendo ali, porque ele já sabia que Lázaro já tinha morrido. Jesus já sabia. Jesus só falou assim: eu vou lá. Irmãos, os discípulos davam tanto trabalho a Jesus, tanto trabalho, que olha o que eles dizem. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias ali. Depois ele disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. E esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Olha que dificuldade, irmão, de lidar com esse povo. E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. E depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá acordá-lo. Irmãos, esses homens que estão aqui viram Jesus ressuscitar. Viram Jesus ressuscitar aquela menina, viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Esses homens viram milagres. E agora Jesus está dizendo o seguinte: olha, o nosso amigo, ele está dormindo. Aí seus discípulos responderam: mas se ele está dormindo, ele vai melhorar, ele vai acordar. Olha que dificuldade de lidar com esses homens. Que dificuldade de andar com homens como esse. Ele vai melhorar, e Jesus tinha falado de sua morte. Jesus está falando da morte de Lázaro. Até que chegou um momento que Jesus teve que falar no versículo 14. Então lhes disse claramente: Lázaro está morto, morreu. Meu Jesus. Aí Tomé diz o seguinte, aí versículo 15: para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Aí Tomé diz, né, para os outros discípulos: vamos também lá para morrer com ele? Nós fomos lá para morrer com ele? Mas eles não estavam seguindo Jesus, eles não estavam dizendo que iam com Jesus até a morte, e que iam fazer e que ia acontecer. Olha quanta dificuldade, irmãos. Olha o emocional. Eu queria que os irmãos pensassem agora. Solta um louvor aí, o diácono Aguinaldo, baixinho. Eu queria que os irmãos pensassem num momento como esse. O emocional de Jesus, Jesus como homem. O emocional de Jesus como homem era muito difícil. Porque ele sabia que Lázaro havia morrido. Os seus discípulos estavam descrentes. Os seus discípulos não estavam bem. E ele sabia o que ele ia encontrar lá. Os seus discípulos estavam com medo de voltar para a Judeia. E Tomé conseguiu falar isso para todos os discípulos. Veja, querido, como estava o emocional de Jesus. Como ele estava como homem. E ao chegar num certo lugar, não sei quem avisou, não sei quem disse, a palavra só diz que Marta soube que Jesus estava por perto, e Marta sai correndo. Marta corre. E ela vai correndo em direção a Jesus. Mas a intenção de Marta correr ao encontro de Jesus era simplesmente para perguntar. A primeira coisa que Marta fala para Jesus, qual é a primeira palavra que ela diz quando ela chega perto de Jesus? Qual é a primeira palavra? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta não adorou. Marta não saudou. Marta não beijou Jesus. Marta não reverenciou a presença do Mestre. Ela simplesmente questionou. É como se ela já viesse no caminho, preparando, né? Eu quero ver o que ele vai fazer agora. Ele disse que era nosso amigo. Já mandamos avisar, tanto tempo ele não veio. E agora que ele vem, parece que eu vejo, irmãos, a mente de Marta pensando dessa forma. Porque ela
ela não saúda Jesus. Ela chega numa questão de mesmo de perguntar, de questionar. Sabe aquela vontade que você às vezes sente de chegar a Deus? Por que isso não aconteceu? Por que aconteceu isso comigo? Por que tinha que acontecer justamente comigo? E muitas das vezes a gente tem que lutar para não falar isso. Mas Marta, irmãos, estava tão tomada dela mesmo, do eu dela, que ela vai. Ninguém chamou, Jesus não chamou ela. Ela soube que Jesus estava ali e ela vai para questionar. E aí Jesus começa a conversar com ela. Ela não reverencia, ela não a presença de Jesus ali para ela, ela só queria perguntar a ele por quê. Aí Jesus faz uma pergunta para Marta, no versículo 25. Diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou a ela. Aí ela muda de assunto. Ela não responde para Jesus como vocês responderam. Ela não responde se sim ou não. Olha o que ela diz. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Mas Jesus estava falando sobre ressurreição. Jesus estava falando para Marta se ela realmente acreditava que ele era poderoso para ressuscitar. Aí ela chega e fala sobre outro assunto. E ela diz: sim, Senhor, eu sei que tu és o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Ou seja, Marta não estava acreditando que o irmão dela iria ressuscitar. E eu falei: meu Deus, eu já li tanto esse texto, mas eu nunca tinha prestado atenção que Marta muda de assunto. Ela diz que crê, mas ela não fala da ressurreição. E Jesus está perguntando se ela crê que Ele é a ressurreição e a vida. O que Marta tinha que fazer? Não, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu creio que Tu és a ressurreição e a vida. Mas ela questiona Jesus e depois ela muda de assunto, fala sobre outra coisa. Jesus pergunta se ela crê. Meu Deus. Irmão, Jesus naquele momento estava precisando. Olha, quando eu estava em casa hoje pensando o momento em que Jesus estava vivendo ali. Os discípulos, alguns apavorados. Os discípulos contaminados pela incredulidade de Tomé. Tomé espalhou a notícia: olha, está levando a gente para a Judéia para a gente morrer junto com ele. Então, como Jesus estava ali nesse momento, com o seu emocional abalado. Os meus discípulos, olha como eles estão. Eles estão com medo de morrer. Eu estou para fazer um grande milagre, eu estou para realizar um grande milagre, o meu Pai vai ser glorificado, a glória vai ser grande, e eles estão com medo de morrer. E como se não bastasse, vem Marta desesperada, me questionando, como se Jesus tivesse obrigação de estar ali. Como se Jesus tivesse a obrigação. Querido, Deus não nos deve nada. Coloque isso na tua mente. Deus não nos deve nada. Deus não é obrigado a fazer nada por mim nem por você. Sabe o que Deus faz pela gente? Sabe o nome disso que Deus faz com a gente? Sabe por que nós estamos aqui? É misericórdia de Deus. Sabe por que você aqui está respirando? Sabe por que você não está num balão de oxigênio? Sabe por que você não está no hospital? Sabe por que você está andando? É a misericórdia e a graça de Deus. Porque Ele não nos deve nada. Ah, mas Ele tem que fazer o que tem que fazer, amados. A palavra tem que fazer para mim. Eu tenho que adorá-lo.
eu tenho que servi-lo, eu tenho que amá-lo, independente da circunstância, eu tenho que estar na presença dele, eu tenho que buscar, sou eu que dependo dele, não ele de mim. Nós é que dependemos do Senhor e não ele. Deus não precisa da gente para nada. A pastora, se ninguém for para a igreja, oh meu Deus, e os anjos que louvam o Senhor? Deus não precisa de mim e de você para nada. O que acontece conosco é simplesmente a graça, é o favor imerecido de Deus. Se Ele tem nos abençoado, se Ele tem nos dado livramento, se Ele tem nos guardado, nós devemos nos curvar diante do Senhor, nós devemos nos prostrar diante do Senhor e dizer: Deus, muito obrigado, porque é graça. Eu estou lendo um livro que fala sobre libertação, muito forte, muito forte. E tem uma página nesse livro que fala o seguinte: para que você peça ao Espírito Santo. Chega um momento do livro e fala assim: agora você vai pedir ao Espírito Santo para que você coloque, para que Ele te lembre de pecados que você cometeu, de situações que você fez e que você não pediu perdão, que você não confessou, e que você não pediu perdão, não confessou. Exatamente assim, era uma tarefa daquele capítulo. E eu levo isso muito a sério. E eu comecei: Deus, Espírito Santo, traz da minha memória situações que eu fiz, sei lá quando, que eu não me lembro mais. Queridos, quantas coisas o Senhor me fez lembrar. Coisas que na época, Paulo, eu achava que era normal, eu achava bobagem, simples. Mas que já agora eu vejo: não, eu errei, eu pequei contra Deus, eu não confessei a Deus isso. Irmãos, o Espírito Santo, ele nos lembra. Que coisa linda! Se você pedir ao Espírito Santo para te lembrar, Espírito Santo, me mostra como é que eu estou, me faz lembrar de coisas lá do passado que eu não confessei, Ele vai te fazer lembrar. Aquela palavra atravessada, aquela situação de problema que você quis arrumar, aquela pessoa que você feriu, Ele vai te fazer lembrar de situações. Irmãos, que experiência tremenda que eu vivi. E eu fui colocando, e falei: Espírito Santo, me faz lembrar. E cada vez que eu passava, eu fiquei o dia inteiro. O livro ficou aberto lá em cima da divisão entre a sala e a cozinha. E cada vez, meu Deus, tem isso também, olha. Tem essa situação, tem aquela vez que eu falei isso. E eu fui anotando, Quantas coisas. E no final eu pude confessar ao Senhor, e eu disse: Deus, como Tu és maravilhoso. Irmãos, é por isso que eu digo, Deus não depende de mim para nada. Deus não depende de você para nada, nós é que dependemos dEle. E quando eu fiz isso, e depois eu tinha que virar a folha e escrever atrás João 1:19, que fala sobre os pecados que Ele levou. E manda a gente rasgar, confessar, rasgar e jogar fora. Queridos, que experiência tremenda que eu vivi antes da sala de oração. Que experiência linda que eu experimentei com o Senhor. Porque são brechas na nossa vida. E coisas que você vai achando normal, comum. Não, mas não tem nada a ver. Tem a ver sim. Se você pedir ao Espírito Santo, Ele vai te mostrar que aquilo ali não foi bom. Ele vai te mostrar que aquela palavra não foi boa. Que aquela atitude, Ele não gostou daquela atitude. Que aquela postura que você tomou não era a postura que era para você tomar. Que você não tem razão, coisa nenhuma. Que nós não temos razão nenhuma. Esse negócio de dizer que eu tenho razão, não temos nada, irmãos. Ah, mas eu tenho razão. Que razão? Que razão que eu tenho? Que razão que nós temos? Ah, mas eu não merecia. Como assim? Quem não merecia era Jesus morrer numa cruz no meu lugar. Ele sim que não merecia.
passar por o que ele passou, mas eu e você merecemos coisas boas? Eu e você merecemos o favor de Deus? Não! Isso se chama o quê? Diga graça. Graça. Graça sobre graça. O que acontece com você e comigo não é porque somos bonzinhos, não é porque temos tanto tempo de crente, não é porque temos tantos anos de carteirinha de igreja, não é porque fomos a tantas consagrações e vigílias, não é porque fomos a tantos montes, queridos, isso é nada. Nada. Se o nosso coração não estiver inteiramente no Senhor. Se o meu coração não estiver inteiramente nele, e pedir, Deus, fala comigo, me mostra, eu quero ver onde está a brecha e quero fechar. Eu, irmão, não sei porque eu entrei nesse assunto, mas Deus está falando aqui. Eu pedi ao Espírito Santo, eu quero listar tudo, coisas lá de trás, o que o Senhor quiser que eu me lembre, traga a minha memória. E ele foi trazendo, e ele foi trazendo, e ele foi trazendo, e ele foi trazendo. Oh, meu Deus! E quando eu vi, eu falei, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por isso, me perdoa por isso, me perdoa. Ai, irmãos, como é bom a gente saber que Deus conhece o nosso coração. Como é bom saber que Deus conhece o teu coração. Como é bom saber que Deus conhece o nosso coração. E uma das coisas que eu disse a Deus foi a seguinte, Senhor, se eu tivesse, sabe o que é arrependimento de verdade? É você dizer para ele o seguinte, Senhor, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria feito isso. Se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria me levantado contra aquela pessoa. Eu jamais teria tomado a postura que eu tomei. Eu jamais teria falado o que eu falei. Eu jamais teria falado da minha liderança. Se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria falado o que eu falei. Isso é arrependimento, irmãos. E vou dizer uma coisa aqui, que o Espírito Santo está me incomodando. Se você tem algo pendente, peça perdão. Eu estava em casa hoje, o Espírito Santo me incomodou. Eu passei a mão no telefone, eu ia na casa da pessoa. E quando ela me atendeu, oi, eu falei assim, pastora, filho, eu quero te pedir perdão. De quê, pastora? Disso. Que isso, pastor? Eu preciso do teu perdão. Você me perdoa? Em nome de Jesus, você me perdoa? E ela quase chorou do outro lado. Pastor, eu te perdoo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Então, se o Espírito Santo está tocando você, querido, não deixe. Mas o Espírito não está me tocando. Não vai mesmo. Se você não pedir, ele não vai tocar em você. Se você não pedir, você não vai ser tocado nunca. Mas você tem que se rasgar mesmo diante do Senhor e dizer, Espírito Santo, fala comigo. O que eu tenho que fazer? Aonde que eu tenho que consertar? A quem eu tenho que pedir perdão? Querido, porque não adianta nada. Você pode fazer 1000 coisas. Você pode fazer isso, fazer aquilo. E fazer muito. Dormir na igreja, morar na igreja. Mas uma coisa, se você não fizer, se você não confessar, se não houver confissão, se não houver perdão de pecado, de nada adianta. E naquele dia ou naquela hora, eu e você podemos ouvir, eu não te conheço. Amém? Não sei por que entrei nesse assunto, mas Deus sabe por quê. Oh, Jesus, já estou encerrando. Então Tomé deixou claro que ele não acreditava. Aí acontece algo lindo. Marta chega em casa, não sei qual era o jeito que ela chegou, se ela chegou correndo, se ela chegou com raiva, se ela chegou aborrecida. Eu não sei como Marta chegou, mas ela estava com o coração dela azedo. Ela não estava bem. E Marta chega em casa e diz para Maria, Maria, o mestre está te chamando. Ai, irmãos. Eu quero ler isso aqui.
Jesus. Olha que lindo. E depois de dizer isso, ela foi para casa e, chamando à parte Maria, disse: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, olha a diferença entre a postura de Maria e a postura de Marta. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado. Estava no mesmo lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram, achando que ela ia até o sepulcro para chorar ali. Mas chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria fez o quê? O que ela fez quando ela viu Jesus? Ela fez o quê? Você está lendo aí na sua Bíblia? Versículo 32. 32. Quando ela chega, quando ela avista Jesus, ela faz o quê? Ela se prostra nos pés do Senhor. Ela reverencia o Senhor, irmãos. Olha só que coisa linda. Jesus manda chamar Maria. Era como se Jesus, e hoje eu estava falando: Senhor, que coisa linda é essa? Porque era como se o Senhor tivesse assim: os discípulos estão mal, Marta já veio com bombardeio, preciso de Maria. Maria tem um coração adorador, Maria tem um coração quebrantado, Maria tem um coração igual ao meu. Maria chorou aos meus pés e enxugou com os seus cabelos, derramou perfume sobre mim. Maria ficou aos meus pés, enquanto Marta estava agitada, Maria ficou ali, aos meus pés. Eu sou muito importante para Maria. Eu vou chamar Maria. E diz a palavra, irmãos, que Jesus manda chamar Maria. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu estou tão bombardeado, está tão difícil, está tão pesado, porque Jesus era homem também. Está tão pesado esse momento aqui, que eu preciso de uma adoradora. Eu preciso de alguém que me adore em espírito e em verdade, mesmo com o coração dolorido. Porque logo em seguida que ela se prostra, ela fala assim: Senhor, e Jesus entendeu ela. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, tinha tanta adoração naquele choro, tinha um coração tão quebrantado, que Jesus, ao vê-la chorando, diz assim, versículo 33, ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito. Jesus ficou agitado no espírito e perturbou-se. Aquela adoração de Maria mexeu com Jesus. Porque ela faz a pergunta, ela coloca: Senhor, se tu estivesse aqui, eu tenho certeza. Jesus nem precisou perguntar nada a Maria se ela cria na ressurreição, porque Jesus sabia que Maria acreditava no poder da ressurreição e que Ele era a ressurreição. E Jesus simplesmente só diz o seguinte: Maria. É como se Jesus pudesse dizer para ela: eu precisava. Jesus precisa, irmãos, Jesus como homem naquele momento, ele precisava. A adoração de Maria deu força a Jesus. A adoração de Maria, a forma como ela se joga nos pés dele. Porque Marta já vem perguntando: Senhor, olha só, se eu estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Maria não, ela se prostra. Ela se joga aos pés de Jesus. Ela se derrama aos pés do Senhor. Mesmo com o coração doendo, mesmo com o coração sangrando, mesmo sofrendo. Irmãos, é isso que me chama a atenção. Mesmo sofrendo, mesmo com problema, mesmo com a mesma dor de Marta, porque a dor
dor de Maria era a dor de Marta. Mas a posição de Maria é diferente da posição de Marta. Você está entendendo o que Deus está falando? A dor era a mesma. O irmão era o mesmo. A dor era a mesma. Já era 4 dias. A dor era tremenda. Mas a postura de Maria ao adorar a Jesus. Se Maria tivesse algum problema com Jesus, se Maria tivesse magoado com Jesus, que ela poderia fazer isso. Se Maria tivesse magoado, ele não veio, até agora não adianta mais. Não, ela saiu correndo. Mas ela saiu correndo não para questionar. Ela saiu correndo não para chamar a atenção de Jesus. Ela saiu correndo não para dizer, Senhor, agora que o Senhor veio. Não, ela saiu correndo, como que dizendo, ele chegou. Se vai ressuscitar, se não vai, eu não quero saber. O importante é que ele chegou. Ele está aqui, eu só quero estar aos pés dele. Meu Deus. Irmãos, em nome de Jesus. Independente se vai acontecer, se não vai, e de repente se a tua vitória, se aquilo que você tem como um sonho vai se realizar ou não vai, independente disso, adore ao Senhor. O que Ele quer ouvir de mim, de você, é a adoração. Tem o que? Culto. Eu vou para a igreja correndo para adorar o Senhor. Eu vou correndo, não importa a situação que eu estou vivendo. Eu preciso adorar ao Senhor. Eu preciso. Irmãos, eu sinto que Jesus recebeu aquela adoração de Maria como um dínamo.